Olá, gente querida do coração que ama os passarinhos. Eu sou o Jonas e este é o canal Seleção Canarinho. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, esse vídeo eu quero falar sobre o comportamento do canário, né? Quero expressar aí algumas experiências, coisas aqui que eu noto, né, que eu notei ao passar da minha criação, e diversos canários. Eu estou sempre falando assim que todos os canários parecem iguais, mas uns são os mais iguais que os outros, né? Ou seja, um é de um jeito, outro é do outro, cada um tem um temperamento, né? Então sempre tem alguma coisa diferente. Então vamos começar falando aí o mais simples, né? Que ao meu ver é o comportamento do canário, o canário macho. O comportamento do canário macho, pessoal, ele é mais ou menos assim, ele é, vamos dizer, ele é mais tradicional, né? Mais, né, o canário, quando ele tá, as fêmeas tá na época da reprodução, ele canta muito para impressionar a fêmea. Ele coloca ele, acasala ele, né? Ele acasala bem com a fêmea, ele ajuda a criar os filhotes, ele alimenta a fêmea, né? Durante o período que ela está chocando, ele está alimentando ela. Depois ele também ajuda ela, alimenta muitas vezes os filhotes e ela também. Existem algumas fêmeas que ficam até dependente do canário na alimentação, mesmo quando ela está no ninho com os filhotes, né? Muitas vezes a gente tem que colocar a mão, tirar ela do ninho, né? Para ela ir comer e não sobrecarregar muito o machinho, né? Então o macho, ele é mais ou menos assim, é simples, né? O manejo dele é fácil de perceber. E tem o comportamento da fêmea. Eu falo isso porque nos vídeos anteriores aí eu falei que eu coloquei o machinho, né, na fêmea lá, e a fêmea acabou acontecendo que ela brigou muito, né, teve muita briga. Depois, num outro vídeo, eu falei aí que a gente pode colocar uma separação no meio e deixar eles, né, se eles estão brigando, eles ficam separados pela grade até o momento em que troca o alimento. Aí então pode liberar eles, né, que eles vão acabar se acertando. Muitas vezes até tem fêmeas nesse sentido aí, tem fêmeas que só se dão bem com o macho quando é na hora de deixar acasalar, né? Deixar ele galar ela, e fora isso ela bate nele, ela é temperamental, né? Então é o outro detalhe. Existe fêmeas aí que não são boas de choca, né? Por exemplo, ela sai para comer enquanto estão chocando e passa muito tempo aí, tipo 1 hora, 2 horas para voltar para o ninho. Então esse tempo aí é o suficiente para houver uma troca de temperatura no ovo e o embrião morrer, né? Então aí às vezes a gente vê, morreu por que morreu, né? O embrião no meio do caminho. Então existe diversas causas também que fazem o embrião morrer, né? Não é só essa, é a questão aí de vitaminas também, né? Do macho também, né? Da fêmea na confecção do ovo, na confecção do embrião. Aí é um caso bem mais estudado, né? Que tem a ver com o embrião, a morte do embrião dentro do ovo, né? Claro. E então é outro aspecto, mas tem fêmea que acaba cometendo essa morte do embrião justamente por ela sair para se alimentar e ela não voltar tão rápido. Tem fêmeas que não saem do ninho, né? Choco sem parar. Eu tô com uma fêmea aqui que eu tô impressionado com ela, né? É o primeiro choco dela. Eu tirei o macho de dentro da gaiola, ela tá sozinha
e simplesmente a fêmea não sai do ninho, tá chocando direto a água deles, o nó dela, que eu noto que não baixa, né? Então ela não sai para comer, ela não sai para tomar água. Quando sai eu não consigo nem perceber, porque deve ser muito rápido. Então eu estou notando, é um caso atípico, e justamente por causa dessa fêmea aí que eu resolvi fazer esse vídeo falando do comportamento, né, deles, mas em específico mais o comportamento da fêmea. Então eu noto essa particularidade nela, pelo jeito ela é uma fêmea que boa de choca, né? Então vamos observar, ela está em observação, é o primeiro choco dela, mas esse é o comportamento dessa fêmea aí. Como eu falei, comportamento de outras fêmeas estranho, né? E tem o comportamento aí também, são vários comportamentos, né, pessoal? Vários comportamentos. Esse comportamento de brigar com o macho, de não deixar o macho, né? Com a grade a gente consegue evitar isso aí, eles acabam se acertando, muitas vezes tem que observar se ela vai deixar depois, não vai continuar brigando com ele, né? Então o caso que é o comportamento das fêmeas é um caso, pessoal, de observação. Então a gente tem que, principalmente na primeira, o casal, a gente juntou ele a primeira vez, a gente está vendo qual o comportamento. Eu tenho muitos pássaros que são bons de comportamentos, convivem junto tranquilamente. Eu tenho pássaros aqui nessas gaiolas mesmo, ó. Essa aqui é uma fêmea novinha que ainda não começou a procriar, e ele é um macho já tá chegando aos 4 anos. Então já é um macho que já procriou bastante, e ele tá com ela aí tranquilo, os dois, ele canta para ela tranquilo. Aqui eu tenho também, é uma fêmea, aquela que tá lá é uma fêmea que já procriou, e esse é um machinho do ano passado, né? Que vai procriar, mas está tranquilo, não tem problema nenhum. Aqui nós temos são o machinho, né, o amarelinho esse aí, e a fêmeazinha. Os dois já procriaram bastante o ano passado, não procriaram junto, esse ano estão juntos, estão tranquilo aí, né? Não tem problema nenhum. Então, quer dizer, é o comportamento, né, pessoal? O comportamento do pássaro. Então a fêmea, ela tem uns comportamentos mais arredio, uns comportamentos mais que a gente tem que observar para fazer qualquer coisa, para mexer nele. No caso aí de uma fêmea que briga muito, né, que bate no canário, que não tem jeito, que não... Olha, pessoal, eu tenho isso aí conversado com um amigo criador de muitos anos, né, e falando sobre esse comportamento, né? Embora muitas pessoas achem que esse comportamento de brigar, e que briga mesmo, e tem fêmeas aí que bate no machinho, mas bate, que destrói, sabe? Ele vai para um canto, ele fica coado, mas passa aí um tempo e ele começa a ficar vigoroso, ele acaba dominando, né? Ele acaba, porque ele é um macho, então ele acaba dominando, começa a cantar, ele fica vigoroso, então eles acabam se acertando. Então assim, quando há brigas e há incompatibilidade entre os casais, é bom botar uma grade no meio, separar. Mas o que eu quero dizer nesse vídeo é que se você tem um pássaro, um casal que briga, não precisa desmanchar eles, não precisa acabar tendo, vou comprar o outro porque não deu certo, eles vão dar certo, de uma maneira ou de outra eles acabam dando certo. É claro que a gente não gosta de ver os pássaros brigando, né? Gosta de ver o casalzinho direitinho, certinho, né? Casalzinho que se dá bem, mas até os que se dão bem de vez em quando dá uma briguinha, né? A gente vê aí eles meio que se desentendendo e tal, mas isso aí é normal, isso é natural. Estou falando no caso extremo, de briga extrema mesmo, porque se eu tivesse gravado o que a fêmeazinha fez com o passarinho, vocês iam se impressionar a pauleira que ela deu nele, né? E agora ela tá lá com o machinho dela, tranquilo, cada um num puleirinho,
estão até sossegadinho, eles estão meio, porque eu ainda estou com um problema aqui de rato resolvendo, então estou deixando a luz acesa, né, para que os ratos não peguem eles de surpresa aí, não venha matar algum deles no cantinho da gaiola. Então eles ainda estão aí meio que tendo problemas, né? Chega essa hora, era a hora deles estar se acordando aí, tá bem, eles estão aí, passaram a noite já acordado, e então eu estou tendo esse problema que eu não consegui resolver ainda. Mas é isso aí. Falando aí do comportamento, vamos parar o vídeo por aqui para não ficar muito longo, mas então, pessoal, o comportamento, talvez tenha mais comportamentos aí que não dá tempo de falar, né? Comportamento aí do ninho, desmancha o ninho, depois faz o ninho, e outros tipos de comportamento na hora de criar, abandona os filhotes. Então, tudo que eu quero dizer é o seguinte, pessoal, tem que observar, conhecer, ter a experiência de conhecer aquele casal, conhecer aquela fêmea, conhecer como é que funciona, conhecer para que isso tudo, para que antes a gente se antecipar para a gente poder trocar, né? É uma fêmea que choca bem, essa é uma fêmea que não choca muito bem, chega na metade, bom, então aquela vai vai criar dos ovos. Esse é uma fêmea que não choca bem, mas é uma fêmea que cria muito bem, cria bom, então ela pode criar os filhotes de outros, né? Quando nascer, que os filhotinhos tiver tudo pequenininho, dá para colocar no ninho. Então tudo aí é uma experiência de observação que a gente vai observando, e nessa observação a gente consegue, né, pessoal, a resolver todos os problemas, e sim aí ter a criação da gente não para, é uma criação aí, vamos dizer, de sucesso, né? Eu calculo assim, uma criação com bastante êxito, mas é a nossa mão humana sempre pronta, né, para a gente fazer isso ou aquilo ou aquele outro, o que precisar ser feito para que continuar e que dê tudo certo. Então é isso aí, pessoal. Peço para você que não está inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte aí da nossa família Seleção Canarinho, junte-se a nós, pessoal, tá bem? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.